Oi pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre termo de referência ou termos de referência, seguindo aí nossa caminhada para entender um pouquinho melhor o processo de licenciamento ambiental. É, Lembrando que essa disciplina, a ideia é instrumentalizar vocês aí com conhecimento básico para quem vier a trabalhar com isso, né, com a parte de licenciamento, mas não só prestando serviço, né, que a gente nem chegou nessa parte ainda de como é que a gente presta serviço com biólogos, né, mas na verdade no processo todo para quem for trabalhar num órgão ambiental, algo semelhante, né, fazer concurso, a gente já passou pela parte de legislação que é bem importante, né, e a gente vai falar um pouquinho de termos de referência agora. E claro, a gente tem que passar por legislação falando disso também. Eu tenho nesse vídeo que eu estou fazendo para vocês várias abas aqui de PDFs abertos, tá? E na verdade o que vocês vão ver lá no Moodle é uma pasta com todos esses documentos aí, e mais esse vídeo que eu vou postar para vocês lá. Vocês podem acessar eles de forma independente, né? Bom, isso daqui é só um PowerPoint convertido em PDF que vai ser bem curto, para a gente lembrar que o que é licenciamento ambiental, que a gente já falou um pouco sobre isso, né? Que a lei brasileira, né, considera o meio ambiente como patrimônio público, então a ser assegurado e protegido. E daí qualquer empreendimento, como construção de um parque eólico, como a ideia de uma rede de transmissão e tal, passa, ou não, né, por uma apresentação de estudo de impacto e relatório de impacto. É claro que empreendimentos grandes como esse passam necessariamente por isso, né? Isso tem a ver com a ideia do conceito de impacto ambiental, que tem previsão legal também, não se esqueçam disso. Bom, a gente falou que tem 3 licenças, né, ao longo do tempo do processo do licenciamento ambiental. Primeiro a licença prévia, depois a de instalação e a de operação. Dei uma revisada nisso também. Mas o importante de vocês saberem é que no início desse processo todo aqui, que o órgão ambiental é acionado, né, ou, pelas empresas, na verdade, ou ao contrário, dependendo do contexto, né, com a questão do termo de referência, tá? A gente vai falar sobre termos de referência simplificados, tá, pessoal? Não vamos pegar um termo de referência para um parque eólico inteiro, que é algo bem grande e tal. A gente vai ver coisas mais simples, né? Mas vocês têm exemplos também disso que eu vou botar no Moodle lá para vocês. Então, o que é o termo de referência? É esse documento que informa as diretrizes, então, para a elaboração do EIA e do RIMA, do Estudo de Impacto e Relatório de Impacto. Bom, vejam que é algo muito grande. A gente não falou ainda em detalhes sobre o que é um EIA-RIMA, mas os estudos de impacto e relatórios de impacto, lembrem que eu já comentei com vocês, são documentos elaborados por equipes grandes, multidisciplinares. Então não é um biólogo, né, que faz isso no processo de licenciamento. É bom vocês terem isso claro na cabeça de vocês. Aqui a gente já parte do princípio, né, pessoal, quando chega na ideia do termo de referência, que já foi decidido, deliberado pelo órgão ambiental, que aquele empreendimento necessita, né, passar por um processo de licenciamento, né? Isso é meio óbvio. O que esse documento ele vai fazer? Ele vai orientar então a equipe técnica e na verdade a empresa antes disso, né, que vai ser responsável pelo empreendimento, definindo conteúdo, abrangência e métodos. Isso aqui é bem importante, né? Então a gente vai ver os métodos que têm que ser empregados para atingir os objetivos e o nível de detalhamento do estudo de impacto, relatório de impacto, né? E isso varia com cada tipo de empreendimento. A gente vai ver logo em seguida que no Rio Grande do Sul, que eu vou focar nisso, obviamente, né? A gente tem uma documentação vasta no site da FEPAM, que a gente vai falar sobre isso, sobre termos de referência para empreendimentos que já são padronizados. Por exemplo, eu falei algumas vezes para vocês de posto de gasolina. Né? Abrir um posto de gasolina é uma coisa que acontece, sei lá, semanalmente aqui em Porto Alegre, ou pelo menos mensalmente alguns postos aí abrem, né? Ou começam a operar. Isso tudo passa por um processo de licenciamento, porque é uma atividade que causa potencialmente muito impacto, né? Então já tem um termo de referência ou termos de referência, né, padronizados para isso, a gente vai ver. O que inclui normalmente um termo de referência? Aparece a descrição do empreendimento e os objetivos, né, do empreendimento. Isso, quem provê isso, na verdade, é a empresa, né, a empresa que vai fazer o empreendimento, que subcontrata alguma equipe para fazer isso, né, o processo de licenciamento todo. Escopo e metodologia, a gente vai ver um pouquinho sobre isso também. Cronograma e orçamento e produtos, né, produtos esperados. Né? Isso aqui no termo de referência geralmente fala dos produtos. Por exemplo, o meu termo de referência é super simples, porque eu vou fazer um empreendimento que é abrir uma tenda daquelas de beira de estrada em alguma via secundária do Rio Grande do Sul. Aí.
Então eu vou ter uma construção lá, né, e tal, de um empreendimento bem que só vai, na verdade, gerar impacto pela questão provável de supressão de alguma vegetação nativa, né, e de impacto no entorno com a geração de esgoto, dejetos, tal, talvez alguma linha de transmissão, enfim. Para esse tipo de empreendimento, por exemplo, eu posso colocar, quando eu descrevi o meu empreendimento, os objetivos do meu empreendimento, falei do escopo, né, do empreendimento, métodos para fazer, e tem cronograma e orçamento, eu vou falar que os produtos que eu espero são, por exemplo, um laudo de cobertura vegetal, um laudo de fauna e alguns laudos associados que não são de biólogos, né, que a gente não vai entrar nisso. Mas a gente vai falar especificamente na disciplina, daqui a algumas aulas aí, sobre o laudo de cobertura vegetal e o laudo de fauna, que é o que vocês geralmente vão trabalhar, né, para quem for trabalhar na parte mão na massa, né, hands-on, aí no campo mesmo. Quem trabalhar com o processo de licenciamento em empresas com a parte burocrática, pode trabalhar com absolutamente qualquer coisa, né? Organizando relatório e tal, e daí vai ser de várias áreas. Mas enfim. Esse aqui é o site da FEPAM, que vocês têm acesso nesse link aqui, é só vocês abrirem o link, que tem várias diretrizes técnicas sobre essa questão de licenciamento ambiental, e vários falam sobre a questão de termo de referência, tá? Então, são normas técnicas da FEPAM. É bem importante que vocês acessem isso aqui para dar uma olhada, e quem for trabalhar na área vai acessar isso aqui, vai ter isso aqui no favoritos do navegador lá, porque vai o tempo inteiro acessar isso aqui. Eu vou falar de algumas, tá? Para vocês que são essenciais na minha opinião ali. Exemplos, então, né, da questão de termo de referência do que vocês têm que saber. Bom, isso aqui é uma diretriz técnica de 2018 da FEPAM, que fala sobre a aplicação da lei da Mata Atlântica. Isso aqui é super importante, né? Vejam sobre o que delibera essa diretriz técnica. Fala sobre licenciamentos de atividades que na área de aplicação dessa lei aqui, de novembro de 2006, que fala sobre o bioma Mata Atlântica. Né? Por que isso é importante? Né? Porque não tem um zoneamento ambiental e tal para o bioma, aquela coisa toda. E essa aplicabilidade aqui é toda voltada para trabalhos ou empreendimentos que vão ser realizados na Mata Atlântica. Vejam, por exemplo, aqui, diretrizes gerais. É vedada a supressão de vegetação primária no bioma Mata Atlântica, para fins de loteamentos ou edificação, em regiões metropolitanas e áreas urbanas consideradas como tal em lei específica. Enfim, daí tem a ver com legislação municipal também. Mas vejam isso aqui que legal. É vedada a supressão de vegetação primária. Então, se eu tenho uma área de floresta com araucária, por exemplo, e eu quero fazer um loteamento, que eu tenho que remover parte dessa área, né? Loteamento para uma construção de um conjunto habitacional e tal. Eu não posso fazer isso, né? É uma diretriz geral. Então, isso vai entrar em termos de referência, né? Com certeza. Então, na ideia, se o empreendedor que me contratou propuser fazer um empreendimento desses numa área florestada dentro do bioma Mata Atlântica, eu não revisei com vocês agora onde é que está o bioma Mata Atlântica, tá? Mas pegando o mapa de biomas do IBGE, vocês veem que o bioma Mata Atlântica no Rio Grande do Sul está localizado principalmente no Planalto e na Serra Gaúcha, né? Bom, enfim, aí aqui tem várias diretrizes e algumas específicas falam, por exemplo, da poligonal da Lei da Mata Atlântica, né? Que é como eu falei, pelo IBGE, daí tem um site aqui do IBGE que vocês podem baixar essa poligonal, um polígono, né? Para arquivo já referenciado, que vocês podem abrir e ver se o empreendimento da pessoa que está contratando você se enquadra dentro do bioma Mata Atlântica. Bom, aí vejam aqui, quanto à definição do tamanho da área para fins de preservação. Vejam que aqui já fala de inventário fitossociológico da área, né, a ser manejada. Deve ser elaborado com método de eficiência amostral adequados e observados os parâmetros estabelecidos no artigo 4º dessa Lei 11.428 de 2006. Né. O que é isso aqui? E tem a ver com resoluções do CONAMA também. Essa parte aqui, dessa diretriz técnica, fala sobre fitossociologia, que é o levantamento quantitativo de vegetação. Né? Então vejam que isso aqui entra diretamente no termo de referência que vai me dizer como é que eu tenho que fazer um relatório de cobertura vegetal. Eu vou ter que considerar isso aqui se o meu empreendimento está na Mata Atlântica. Por exemplo, se ele estiver lá no Promata, que é a nossa ideia de trabalho para vocês, né, que vocês façam uma visita piloto no Promata, como se vocês fossem licenciar o empreendimento lá, ou melhor,
como se vocês fossem produzir relatórios técnicos, né, para o licenciamento do empreendimento, o PROMATA está inserido na Mata Atlântica, né? Então, várias leis são específicas para isso. Leis não, melhor dizendo, várias diretrizes técnicas para elaboração do estudo de impacto, relatório de impacto, têm que ser observadas, né? Vejam que, por exemplo, a área remanescente de vegetação tem que calcular esses percentuais aqui, ó, esses percentuais. Então, tudo isso aqui tem que entrar no relatório, né? O que tem estágio secional avançado e médio? Lá no PROMATA, por exemplo, a floresta toda que vocês vão ver que vai estar em volta do empreendimento que a gente vai conversar lá no estudo de caso que vocês vão trabalhar, a grande maioria é área avançada, né? Então tem que ver qual é a porcentagem, né? Enfim, vejam que essa diretriz técnica aqui é básica para trabalhos que vão ser realizados na Mata Atlântica, certo? Essa outra diretriz aqui fala de monitoramento de fauna em rodovias. Eu estou pegando exemplos, né, pessoal, de diretrizes que falam que tem a ver com termos de referência, ou seja, que nos indicam como que nós devemos proceder para a produção de relatórios técnicos, né, para o processo de licenciamento. A gente falou um pouquinho de flora naquela diretriz 02 de 2018, nessa 06 de 2018, fala sobre monitoramento de fauna em rodovia. O que é isso? A gente vai ver mais além que um trabalho técnico que vocês podem desenvolver e que biólogos em geral desenvolvem no processo de licenciamento é esse monitoramento de fauna atropelada, por exemplo, que é muito solicitado aí em questão de duplicação de vias, por exemplo, de monitoramento de áreas de proteção que são cruzadas por rodovias e tal. Isso aqui são equipes que fazem, tá? E daí esse documento é bem legal, porque ele fala sobre as licenças, né? Sobre as licenças, né? Daí vocês vão ver isso aqui com detalhe quando derem uma lida e tal. E fala para a questão de rodovias o que é necessário fazer em termos de levantamento no processo de licenciamento para duplicação de rodovia, por exemplo, ou regularização, por exemplo, rodovia existente, como vocês estão vendo aqui. E daí a aplicabilidade, então, é para esse licenciamento junto à FEPAM, para empreendimentos que têm essa relação então com implantação, recuperação ou ampliação de rodovias. Isso é um dos trabalhos que mais, ou melhor, é um dos temas, né, dentro do licenciamento que mais gera aí trabalho, né, para o pessoal da nossa área, para quem trabalha com essa parte de licenciamento ambiental. Porque constantemente tem duplicações e ampliações, recuperações de rodovia, né, e mesmo implantações mais para o interior, né, de rodovias ligando municípios menores aí e tal, que passam pelo processo de licenciamento necessariamente, né, e muitas vezes demoram muitos anos, né, e daí que a gente às vezes cai nesse discurso, né, que o licenciamento ambiental atrasa a ampliação, construção, duplicação de rodovias e tal, e na verdade não é bem o licenciamento que é o problema nesses casos, né, mas não vem ao caso aqui. Vejam que fala de inventário de fauna, né, vejam que aqui tem isso aqui, ó, é o típico trecho que vai influenciar o nosso termo de referência. Vejam, se vocês vão fazer um trabalho para fazer esse levantamento de fauna para duplicação de rodovia, está escrito aqui, ó, todos os inventários de fauna a seguir solicitados devem contemplar pelo menos 4 campanhas, distribuídas em 12 meses. Por que é isso, né? A ideia é que os levantamentos de fauna que eu fizer para descrever a fauna de uma rodovia, de uma região por onde vai passar uma rodovia, por exemplo, contemplem todas as estações do ano, né? E a ideia é essa, por exemplo. Né? Aí vejam aqui a avifauna, por exemplo. Né? Tem que somar ao traçado da rodovia uma faixa de 3.000 metros, 3 quilômetros para cada lado para mostrar a avifauna. Bem legal, né? Isso aqui são ferramentas legais que os órgãos ambientais têm para, primeiro, conseguir descrever bem a biodiversidade de um lugar onde vai ter um empreendimento e, segundo, conseguir monitorar o produto, né? O produto final disso. Então, se vocês entrarem num órgão ambiental, como técnicos do órgão ambiental, vocês vão receber um relatório desse de avifauna, por exemplo, do empreendimento de duplicação de rodovia ou construção de rodovia, e daí vocês vão avaliar, bom, o pessoal fez levantamento 3 km para cada lado aí num buffer, né, no traçado da rodovia, aí vocês vão ver, bom, não fizeram, mostraram só na rodovia. Os pontos de escuta, de observação de aves foram só na rodovia ou na região lindeira de 100 metros para o lado da rodovia. Bom, não pode, tem um problema nesse laudo, né? Vou ter que solicitar aí uma retificação do laudo e tal. Bom, aqui tem um detalhamento de método que tem que ser utilizado.
os resultados, tem que ter lista de espécies, status de conservação, isso aqui é fundamental, né? Tem que dizer se as espécies estão, a gente vai falar um pouquinho sobre isso em outra aula, tá? Se as espécies estão enquadradas em listas de espécies ameaçadas ou não e tal. E recomendações, que é a parte final do trabalho, onde o técnico tem que falar sobre como mitigar, vejam, o impacto da vida sobre a fauna, né? Sobre a fauna. E daí a gente vai falar um pouco mais além disso também, principalmente para a fauna, que é a questão de medidas mitigatórias, tá? Medidas mitigatórias. Bom, aí o documento é mais detalhado, eu não vou ir até o fim dele, vocês podem dar uma olhada depois, mas então são duas diretrizes técnicas fundamentais, tá? Para vocês conhecerem em relação a termos de referência. Bom, vamos ver um exemplo no termo de referência. Vejam da onde é isso aqui, ó. Prefeitura de São Chico, né? São Francisco de Paula, que é o município no qual está inserido o Promata, né? Na verdade, o Promata está no limite de 3 municípios, mas não importa isso, responde a São Francisco. Diretrizes para a apresentação de laudo de cobertura vegetal. Então, vejam, uma das coisas que a gente vai trabalhar em relação ao que vocês vão produzir lá na nossa saída de campo do Promata, como relatório depois, é uma projeção, né, uma elaboração de um projeto, cada grupo vai fazer um projeto para a execução de um laudo de cobertura vegetal e também um laudo de fauna, né? Mas o laudo de cobertura vegetal está contemplado aqui, por exemplo, nessa questão da Prefeitura de São Chico. Quem vai fazer qualquer empreendimento em São Chico vai ter que passe por licenciamento ambiental, vai ter que necessariamente elaborar um laudo de cobertura vegetal dentro desses critérios que estão nesse documento aqui. Ó, primeira coisa escrita aqui, ó, o laudo deve ser elaborado tendo em vista a legislação vigente, obviamente, né, municipal, estadual, federal, como a gente já viu, estar vinculado à apresentação da respectiva anotação de responsabilidade técnica, a ART. A gente não falou em detalhes o que é uma ART até o momento, tá? E vejam, laudos sem ART não serão analisados. Quando vocês se formarem aí, em breve, vocês vão poder entrar em contato com o CRBio, Conselho Regional de Biologia da nossa região, e vocês vão solicitar um cadastramento lá para ter um CRBio de vocês. O CRBio é equivalente ao CREA, né? Ou ao registro para médicos exercerem profissão, etc. Um biólogo, para exercer a profissão de biólogo, ele tem que ter um cadastramento no órgão, né? Que regula que regula como é exercida, na verdade, a nossa profissão, né? Bom, depois desse cadastramento, vocês têm que comprovar lá que vocês estão aptos, né, a emitir laudos, né, com anotação de responsabilidade técnica. E daí, quando vocês forem emitir um laudo desses, de anotação de responsabilidade técnica, vocês vão entrar no site lá do CRBio. Eu vou mostrar para vocês isso em outra aula, tá? Como é que isso é feito e tal. E vocês vão emitir uma ART. Literalmente emitir um documento legal dizendo que vocês são responsáveis técnicos por aquele laudo lá, depois que vocês produzirem um laudo. Então vejam a responsabilidade de um biólogo aqui, né? O cara assina e isso daqui vira o que a gente chama em ciência, por exemplo, de verdade provisória, né? A gente tem se vocês escreverem que tem 10 araucárias por metro quadrado no laudo de cobertura vegetal lá do Promata, isso vai ser tomado pelo órgão ambiental como verdade, né? Como uma descrição acurada daquele sistema biológico lá. E vejam a implicação que isso tem, por exemplo, para o empreendedor que está contratando vocês, né, em termos de o que ele pode fazer naquela área ou não. E também tem implicações sobre a conservação da biodiversidade, etc. Tem milhares de implicações, né? Vejam como é importante esse negócio da anotação da responsabilidade técnica, né? E tem a ver com aquele juramento do biólogo que a gente falou antes lá. Bom, daí o responsável técnico, que vai ser o biólogo que assinar o laudo, né? Vai colocar nome, endereço, número, etc. Tá? Bom, geralmente tem mais de um profissional que assina um laudo, ainda mais quando o laudo é complexo, né? Tendo mais de uma capacitação aí, né, demandada por aquele laudo lá. Mas isso também não vem ao caso. E isso é bem comum também que tenha a apresentação por pessoa jurídica, né? Pode ser a empresa que apresenta o laudo, né? E daí a empresa vai colocar o quê? Uma relação, né, de todos os técnicos que atuaram na elaboração, com o número de registros técnicos no conselho, no nosso caso no Conselho Regional de Biologia, e na RT, né, da empresa. Nesse caso, quem vai emitir a RT é a pessoa jurídica da empresa, mas, por exemplo, se eu sou uma empresa que contrato um dos grupos de vocês, a turma inteira de vocês que estão fazendo a disciplina nesse semestre aí, eu tenho que emitir a RT com a minha pessoa jurídica, né, com o meu número de CNPJ,
E daí eu vou listar cada um de vocês com o número de conselho de vocês, como técnicos corresponsáveis do meu trabalho aí, tá? Então essa é a... Vejam que tudo isso é só o preâmbulo, né, do que tem que ter no laudo de cobertura vegetal. Bom, mas aqui vem dizendo o que o laudo tem que apresentar realmente, né? Levantamento da flora ocorrente na área do empreendimento. Beleza, como é que eu faço isso? Eu tenho que ir na área e ver que espécies de planta tem lá. Mas não é só isso, não é só ir na área. A gente vai ver mais além numa aula também, que tem uma coisa chamada levantamento por dados secundários. Então eu posso, na minha metodologia, descrever que eu fui na área e amostrei a flora daquela forma lá, tal, padronizada, que a gente também vai ver que isso é muito importante, descrever como que eu amostrei a vegetação. Eu tenho que comprovar para o órgão ambiental que a minha amostragem foi suficiente, por exemplo, com uma curva de coletor, etc. Isso é fundamental, vocês já viram isso em outras disciplinas, né? Só que eu também posso afirmar, por exemplo, que tem espécies com ocorrência potencial num lugar que eu não encontrei, porque eu amostrei durante, por exemplo, 12 meses, né, uma vez por mês. Eu fiz uma amostragem bem completa lá, eu fui todos os meses lá ao longo de um ano amostrando e tal. Não é muito comum fazer isso num laudo desse, tá, para vocês saberem. Mas mesmo assim eu não encontrei, por exemplo, uma espécie de cacto super rara, que é para ter no lugar porque está citada na literatura para uma área do lado. Assim. Isso é a obtenção de dados secundários. Eu tenho a ocorrência potencial de espécies que eu posso colocar também. Descrição e classificação dos ecossistemas na área do empreendimento. O que é isso? Eu tenho que dizer quais são os sistemas ecológicos que tem na área que eu vou construir o empreendimento. Por exemplo, lá no Promata, que é o nosso estudo de caso, né, a gente sabe que a gente tem lá pelo menos 2 ecossistemas que podem ser desdobrados em 3 ainda, que é a floresta ombrófila, né, eu tenho Mata Atlântica lá no Promata, está no bioma Mata Atlântica, e eu também tenho campos associados, né, campos naturais associados. Só que eu tenho vários ecossistemas associados a esses. Por exemplo, em termos de Mata Atlântica, eu tenho Mata Atlântica senso estrito, lá no Promata, que é a floresta ombrófila densa nas encostas, e eu tenho floresta ombrófila mista no topo, que é a mata araucária. Eu tenho campos, né? Eu tenho áreas de banhado, que são áreas alagadas, são APP, a gente já falou sobre isso. Eu tenho áreas de nascente, eu tenho áreas de plantio de pinos lá no meio do Promata, que talvez vocês, a maioria, nunca tenha nem visto isso, mas tem lá. Na vegetação natural, tem que descrever isso, né? Coordenadas geográficas, eu tenho que apresentar as coordenadas e ou um polígono, né? Da área do meu empreendimento e da área destinada ao empreendimento todo. Né? Aí vejam que aqui tem o detalhamento, né? Levantamento da cobertura vegetal, relações das espécies vegetais existentes ao longo da área do terreno, sejam elas nativas ou exóticas. Então tem que botar nome popular e científico, estão pedindo aqui. Enfim, todo um detalhamento. Tá? Isso aqui, ó, gleba, é um termo que vai aparecer muito, vocês, alguns talvez não tenham conhecimento do que é isso, mas é a área legal do terreno, né? Localiza, se essa área estiver no bioma Mata Atlântica, que a gente sabe que lá em São Francisco vai estar no bioma Mata Atlântica, né? Tem que dizer isso, tem que descrever. Né? E se isso for o caso, eu tenho que fazer um inventariamento da área que vai ser cortada ou suprimida, determinando o estágio de regeneração, todas essas questões aqui. Eu tenho que dizer densidade das espécies, eu tenho que detalhar detalhes detalhes não, né? Eu tenho que detalhar dados dendrométricos, altura e DAP, diâmetro da altura do peito, estágio seccional, né? Então, é bem importante que vocês saibam que toda a documentação que um técnico vai providenciar em relação ao laudo para licenciamento, ela não é tirada da cabeça do técnico. Assim, ele não vai fazer um laudo que ele vai inventar, entre aspas, o que tem que ter naquele laudo lá. Aquele laudo vai ser feito não mais e não menos de acordo com o que tem no termo de referência. Tá? Então, vejam como é, né, detalhado isso aqui. Né? Então, deem uma lida depois, e, porque isso daqui é, na verdade, o que você tem que seguir para a questão do projeto de vocês, que vai ser lá no Promata, que está dentro do município de São Francisco, e as diretrizes são essas aqui, certo? Bom, um outro exemplo. O termo de referência da FEPAM, obras e estrutura de pavimentação. Vejam como é o formulário real. Isso aqui é a diretriz técnica que eu falei para vocês, né, de monitoramento de fauna, que é uma das coisas, né, que tem que ter para a elaboração de um projeto, né, de duplicação de via, por exemplo. Esse aqui é o formulário. Tá? É o formulário. Isso aqui é a empresa que vai fazer a duplicação, ou no caso a empresa que foi contratada, né,
para todo o processo de licenciamento, né? Não a empresa de engenharia que vai fazer a duplicação, né? Vai requerer ali uma abertura de processo administrativo. Vai ter aqui a razão social da empresa, CNPJ, para a atividade D. Daí vai aparecer aqui. Por exemplo, duplicação da BR-116. Todo mundo sabe, acredito que vocês todos saibam, que a BR-116, que vai daqui até Pelotas, lá para a região sul do estado, está sendo duplicada há muitos anos, né? Então, em algum momento, isso aqui foi preenchido por alguém, né? E a atividade fim aqui era isso, duplicação da 116, tá? Então tem as assinaturas dos responsáveis legais, todos aqui e tal, e encaminhar a FEPAM esse documento aqui. Vamos ver lá embaixo, ó. Vejam como é detalhado aqui a questão do preenchimento, que vai ter a atividade do empreendimento toda escrita aqui e tal, motivo de encaminhamento à FEPAM, daí vejam aqui o técnico tem que marcar, para que eu estou encaminhando isso aqui? Para licença prévia? Antes de ter qualquer coisa? Ah não, já é para licença de instalação, eu já estou com a minha licença prévia, eu já fiz toda a documentação referente ao licenciamento, está tudo pronto, eu tenho já meus relatórios de impacto, estudos de impacto, e eu estou pedindo a instalação, ou a licença de operação. Eu não vou operar agora a minha via, né? O que tem que ter em relação ao licenciamento para operar uma via? Talvez vocês não saibam isso também, mas todas as vias do Brasil inteiro, né? Qualquer estrada do Brasil, logo após a duplicação, construção dela e tal, ela tem vários anos que ela vai ser acompanhada, por exemplo, em termos de descrição da biodiversidade. Por exemplo, para aquela questão de monitoramento de fauna. Numa rodovia que é duplicada agora, em 2020, ela vai ter por vários anos um monitoramento bem detalhado na licença de operação dela, sobre o que tem de fauna atropelada, o que tem de registro de fauna lá, se está dando certo as medidas mitigatórias que foram tomadas, etc. Tá? Então vejam que aqui tem todas as definições, né? Isso aqui são a ideia de como preencher, né? Que eles têm todo um tutorial aqui para as empresas saberem como preencher e tal. E esse documento, pessoal, ele é extremamente detalhado e para quem for trabalhar com a parte mais burocrática do licenciamento, vai ficar responsável por preencher parte desse documento aqui, né? Vejam, passivos ambientais. Tem passivo ambiental. O que é um passivo ambiental? A gente vai ver isso em mais detalhe mais além. Fontes de poluição e medidas de controle. Tem que descrever aqui as fontes de poluição, né? Medidas de controle. Tudo isso aqui está vinculado com o início do empreendimento, tá? Então tem exemplos aqui e tal. E a ideia toda aqui é um exemplo, né, que eles botam no final, com uma imagem de satélite para obras de estrutura e pavimentação. Tem aqui a identificação de onde vai ser o empreendimento, uma imagem do Google aqui e tal. Depois tem os locais onde vai ser a duplicação, então tem muito detalhamento aqui. Tem mapas temáticos como esse aqui, né, que fala aqui da área de supressão de vegetação, por exemplo. Vejam aqui, ó, aqui está identificado para o órgão ambiental saber, quando a empresa vai mandar esse documento aqui, que ó, nessa parte aqui da duplicação vai ter uma supressão de vegetação. E daí, evidentemente, que vai ter para essa área aqui em específico, essa empresa grande que está fazendo isso aqui vai subcontratar alguém, ou vai ter uma equipe dela mesmo que vai fazer o laudo de cobertura vegetal para esse lugarzinho aqui. Aqui também tem uma supressão grande, ó. Então vai ter uma empresa subcontratada, ou essa mesma empresa vai realizar aqui o laudo de cobertura vegetal e mandar toda a documentação para compor todo esse relatório completo aqui. Ou melhor, esse formulário completo aqui. Enfim, isso daqui ó, já não é biólogo que faz, né? Que são os cortes esquemáticos dos trechos aqui, em termos de inclinação. Isso aqui já entra a parte de engenharia, tudo isso tem que ser apresentado e organizado, tá? Bom, então isso aqui é um termo de referência da FEPAM para infraestrutura e pavimentação, que é um outro exemplo. Isso aqui ó, é também uma normativa da FEPAM, tá? Que é para conteúdo de inventário florestal. E daí fala da cobertura vegetal, diz que para o inventário florestal aqui o nome dos técnicos, né? E o número da RT que é emitida. E aqui fala sobre conceitos de cobertura vegetal, da questão toda de zoneamento, de elaboração de mapas, etc. E fala da metodologia de amostragem, como é que tem que ser descrita. Fala da volumetria, para o inventário florestal tem que calcular o volume de madeira, que quase sempre isso aqui é biólogo que faz, quase sempre não, porque tem muito engenheiro florestal que trabalha com isso também.
e daí acaba trabalhando em conjunto, né, nas empresas aí com a nossa profissão, né? E fala aqui do destino do material suprimido, o que vai ser feito com a vegetação que for cortada, por exemplo. Isso aqui, então, é a ideia da referência para supressão de vegetação florestal, né, nesse caso aqui. E a última coisa que eu vou colocar para vocês lá no Moodle, que aqui eu não vou ficar lendo porque é algo muito grande, tá? Vejam só o título aqui comigo, que esse aqui é o termo de referência para contratação de prestação de serviço de elaboração de estudo de impacto e relatório de impacto, de assessoria técnica, né, para acompanhamento do processo de licenciamento ambiental para regularização e duplicação da rodovia BR-040. Então, alguns conhecem a 040, talvez, enfim. Esse trabalho aqui é um trabalho feito lá em Brasília, né, tal, e tem toda... isso aqui é a estrutura completa de um termo de referência. Vejam que quem fez isso aqui foi a empresa, né? Isso aqui é um anexo, tá? Mostrando o que é o termo de referência. E vejam que está no conteúdo, tem a introdução que vai ser a apresentação do empreendimento, a caracterização e abrangência do serviço, escopo do serviço, detalhamento do escopo, produtos e forma de apresentação. Vamos lá nos produtos, que é mais interessante para nós aqui. Vejam aqui, primeiro produto, relatório de planejamento das atividades de mobilização. Segundo produto, diagnóstico do meio socioeconômico. Vejam que não tem aqui absolutamente nada a ver com biólogo, né? E o termo de referência pede, então, pedia, né, essa diagnose do meio socioeconômico. Depois a gente tem diagnose do meio físico. E tem um cronograma, né, dizendo quando que isso vai ser feito e tal. Geoprocessamento. Diagnóstico do meio biótico. Ó, chegamos à nossa área aqui. Então vamos ler rapidamente isso aqui junto comigo. Ao final de 60 dias do início dos trabalhos, ou seja, após a mobilização, que está descrito lá em cima, a equipe técnica de especialistas no levantamento de fauna deverá entregar à empresa o reconhecimento de campo para auxiliar na elaboração do plano de trabalho para o levantamento de fauna. Então, olhem só, isso aqui é bem interessante, pessoal, para vocês entenderem que esse reconhecimento de campo é o que a gente vai fazer na nossa saída para o Promata. A gente vai para o Promata como se a gente fosse uma equipe que vai diagnosticar meio biótico. Indo uma vez na área, a gente está já munido, cada grupo vai estar munido de elementos, né, para conseguir elaborar um projeto de execução, que é o que eles estão falando aqui nessa TR, aqui nesse termo de referência, que vai ser o primeiro passo, que é o que a gente vai fazer no Promata. Claro, a gente vai parar por aí, vocês não vão executar o levantamento, mas é o primeiro passo. Então, esse documento vai ser protocolado junto ao IBAMA, que nesse caso é o órgão responsável, né, com a competência por licenciamento. E com a aprovação do plano de trabalho, vejam, depois do termo de referência enviado pelo órgão ambiental para a empresa reenvia para o órgão ambiental dizendo o que ela vai fazer. E o órgão ambiental vai aprovar ou não aquilo lá. Isso estando aprovado, essa equipe técnica vai fazer o levantamento de fauna com esse diagnóstico em até 210 dias, está escrito aqui, e 330 dias período chuvoso. Então vejam que está tudo elaborado aqui no termo de referência e tal. E eles vão falar lá no final quando que vai ser enviado, né, o produto final. Esse produto aqui que é a diagnose biótica, tá, do meio biótico. Os produtos finais aqui vão ser a análise integrada e o EIA, que é o estudo de impacto ambiental em versão preliminar, e depois a versão definitiva do EIA já com o RIMA, que a gente vai ver a diferença disso, que o EIA é o estudo de impacto, que é detalhado para técnicos, e o RIMA é uma compilação geral dos dados obtidos nos estudos de impacto, que é em linguagem corrente para qualquer pessoa que não é um técnico da área entender. E não só da parte biológica, tá, pessoal? Também tem toda a parte de geoprocessamento, por exemplo, meio físico, enfim. E depois tem aqui a apresentação do estudo de impacto em relatório de impacto ambiental para aprovação. Né? Aprovação do órgão ambiental, obviamente. Né? Depois tem que ter audiências públicas, daí está aqui o relatório de audiências públicas. E depois um relatório do parecer do órgão ambiental. Depois de tudo isso aqui feito, está tudo no termo de referência, a grande empresa que subcontratou várias para fazer todo esse processo aqui, vai esperar o parecer do órgão ambiental, que pode ser favorável ou não. Né? Sendo favorável, vai ter, vejam aqui, a emissão da licença prévia, olha que legal. Né? Então isso aqui, pessoal, é um exemplo de um documento bem extenso, mas que mostra para vocês o mundo real de como é um termo de referência para uma contratação bem grande. Tá?
bem grande, que é uma duplicação de rodovia federal. A gente vai ver nas próximas aulas exemplos de termos de referência menores que geraram laudos técnicos bem pequenos que a gente consegue esmiuçar mais na disciplina, tá? Então, nas próximas aulas eu vou mostrar para vocês como que se faz um laudo de cobertura vegetal e como é que é o resultado de um laudo de cobertura vegetal. Vou trazer exemplos reais para vocês do mercado e tal. E como que se faz um laudo de fauna. E vou trazer também para vocês alguns estudos reais aí que foram produzidos no mercado. Esses documentos técnicos são todos disponíveis online, tá, pessoal? Isso aqui eu baixei para mostrar para vocês, porque o processo de licenciamento, a não ser, salvo assim algumas exceções que tem confidencialidade, logo depois do final do processo de licenciamento, esses documentos são todos públicos, né? Públicos. Então a gente pode baixar tudo isso e acessar. Certo, pessoal? Então, toda essa documentação vai estar numa pastinha para vocês sobre o título de termos de referência, para vocês estudarem, darem uma olhada. E em breve aí posto as próximas aulas para vocês e atividades, etc. Espero que estejam todos bem acompanhando e esteja satisfatório aí o nosso processo de ensino-aprendizagem à distância. Um abraço para todos e para todas.